Fala, meu querido, aqui é o Pedro Silva falando sobre dicas, oportunidades, momentos, insights, um pouco de loucura e um pouco de alegria para divertir a sua vida, para divertir a sua história. Hoje, em especial, um dia muito especial para você. Espero que você tenha chegado até aqui, esteja disposto a ouvir mais um momento interessante. Hoje vou falar sobre três formas erradas de abrir um negócio sem dinheiro. Deixe bem claro. Mas antes eu queria contar uma história para você. Existe um jovem, um aluno normal, que tinha uma média normal nos estudos, um jovem, assim, até normal para os padrões atuais, um jovem divertido, alegre. Um dia, esse jovem ficou estudando até tarde e tal, e foi para aula no outro dia, pela manhã, normalmente, sem nenhum problema. E aí teve aula de matemática. O que aconteceu? Esse aluno dormiu na aula. Dormiu, apagou. Estava muito cansado, ficou estudando até tarde no dia anterior. Então quando ele acordou depois da aula. Todo mundo já tinha ido embora. Ele acordou, ele falou: caraca, a aula já acabou, meu Deus. O que eu estou fazendo aqui? Ele olhou para o quadro e viu duas questões no quadro. O que ele fez? Ele anotou as questões. E imaginando que aquilo ali fosse um dever de casa, alguma coisa nesse sentido. Foi para casa, chegou em casa e foi fazer as tarefas dele, começou a fazer aquele dever de casa. Ele reparou que era muito difícil aquela questão. As duas eram muito difíceis. Ele olhou, tentou resolver num dia, tentou resolver no outro, e a aula só era na próxima segunda-feira. Vamos imaginar assim, começou, essa aula fosse na segunda, fosse só na outra segunda-feira. E aí ele passou um dia tentando, passou outro dia tentando, conseguiu resolver uma questão. Chegou no quarto dia, assim, acho que era uma quinta-feira já, ele já tinha evoluído a segunda questão, e aí ele, vou tirar uma dúvida com o professor amanhã, porque essa questão aqui tá bem difícil, a outra já era difícil, essa tá mais difícil ainda. Aí chegou no outro dia, ele encontrou com o professor entre uma aula e outra, e falou: professor, eu tava na sua última aula e eu anotei o dever de casa, mas assim, tá bem difícil esse dever de casa, professor. E aí ele olhou assim: que dever de casa? O dever de casa que estava no quadro. Então, eu já resolvi uma questão e a outra está muito difícil. Ele falou: deixa eu olhar o que você fez. E aí ele olhou e ficou surpreso. Porque ele não tinha dado aquilo como dever de casa. Ele tinha dado aquilo como soluções, questões que eram improváveis de ser respondidas na área da matemática. E o jovem conseguiu responder uma e a outra ele estava quase terminando. O que eu quero dizer para você, meu amigo? Esse professor ficou muito admirado. O que eu quero dizer para você aí? Quero dizer uma coisa muito importante. Na nossa cabeça existem muitas crenças. Aquele jovem, por ele muitas vezes, por ele não ter tido essa crença de que aquelas questões eram difíceis, ele colocou toda a potência de tudo que ele conhecia, da história dele, das crenças que ele acredita, para resolver aquela questão. Ele não teve limite. Uma coisa que a gente tem muito problema é que a gente cria muitas crenças limitantes e isso nos atrapalha muito. Então ele, por não ter tido nenhum pré-requisito para aquelas questões, ele se dedicou ao máximo, usou toda a potência dele, sem nenhuma crença negativa, só com crenças positivas. E agora falando do que esse vídeo realmente importa, que é como abrir um negócio sem dinheiro. A primeira coisa é abrir um negócio. Abrir um negócio. Pedro, abrir um negócio. Isso se chama marketing de esperança. Você abrir um negócio e você não saber quem é o seu cliente, quem é a sua audiência, que problema você está resolvendo, quais são as dores que você vai resolver, quais são os sonhos que você vai realizar. Então a pior forma de abrir um negócio sem dinheiro é abrir um negócio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A primeira coisa que você deve fazer quando não tem dinheiro é construir uma audiência, um público. Validar o produto, o serviço que você está criando. De forma até um pouco gratuita, e depois você cria um produto de verdade, de forma pagante. A segunda forma é você pegando dinheiro emprestado. Você não tem dinheiro e você vai pegar dinheiro emprestado.
Então, assim, não faça isso. Construa um projeto pela primeira coisa, pela audiência, pelo público que você vai resolver, até a princípio de forma gratuita, a princípio de forma livre. E aí, no segundo momento, você começa a cobrar por aquele produto, aquele serviço, e futuramente abre uma loja. Não tem problema nenhum. Mas se você não tem dinheiro, a melhor forma é essa. E a terceira forma é você não especificando o que você vai querer. Um nicho. A gente às vezes quer começar pelo mercado. Quando eu falo mercado, é um segmento, mercado. Primeira coisa, você tem que definir um nicho. Vou dar um exemplo bem prático. Eu sou professor de educação física e trato de pessoas acima do peso. Sou personal trainer de pessoas acima do peso. Aquele é meu público e eu dou até um nome para ele. Que seja Joãozinho, que seja Sebastião, mas eu vou ser fera naquilo. Uma coisa que acontece muito. Às vezes a pessoa vai no clínico geral e quando ela chega no clínico geral, aí ele fala assim, o seu problema é se você tem que ir num cara que entende de menisco do teu joelho. Não sei nem se existe isso no teu joelho. Menisco, cruzado, não sei o quê. Então você vai lá naquele cara especialista. É aquele cara que ganha dinheiro. Entendeu? É aquele cara ali que vai cobrar um valor maior porque ele é especialista naquilo. Então começa sempre por um nicho. Um nicho é mais do que importante. Beleza? Entendeu as 3 dicas? As 3 formas erradas de abrir um negócio? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ajude aí a compartilhar, comenta, critica, dá um joinha. E nos vemos aí na próxima quinta. Um abraço e até mais, meu querido.